Vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta aos Coríntios. Os jovens e os adolescentes, né, o pastor Jonas pediu, a turma que faz comigo ali na terça-feira, para estar sentando aqui, no canto aqui, os adolescentes, os jovens, né, se tiver porventura aí, pode estar sentando aqui à minha esquerda. Irmãos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá? Os irmãos podem assentar. Na última aula, na última terça-feira, nós paramos no assunto de alguns eventos dentro da grande tribulação. Falamos do anticristo. E eu disse que nós íamos falar sobre, enquanto está acontecendo aqui a grande tribulação, os eventos da grande tribulação dos 7 anos, o que estará acontecendo com a igreja no céu? Porque antes de entrar o período tribulacional, a igreja é arrebatada. E quais eventos estarão acontecendo com a igreja? Para que eu não me esqueça, irmãos, eu quero estar lendo aqui algumas perguntas, porque se eu deixar no final depois, eu posso me esquecer e não dá tempo. Tá? Perguntas que foram feitas ali, eu achei na caixa ali. A primeira pergunta diz assim: o que significa as 7 taças do Apocalipse? Elas simbolizam a tribulação sobre a terra? Sim, as 7 taças, as 7 trombetas e os 7 selos são eventos desencadeados durante a grande tribulação. Tá? A outra pergunta é: a Bíblia diz que o número da besta 666 é nome de um homem. Qual o nome? Isso eu até expliquei semana passada, que a marca da besta tem a marca, tem o sinal, a marca, e tem o nome e tem o número do nome, e nós não sabemos, tá? Porque isso aí é algo que será revelado durante o momento certo, o tempo certo da grande tribulação. Qualquer coisa que eu venha falar aqui, aprofundar sobre isso, seria apenas especulação da minha parte, tá? Então, não há um consenso, tá bom? Tem uma pergunta aqui: qual é o nome do filho de Abraão? Tem no segundo, eu não entendi, filho de Abraão. O nome do filho de Abraão tem Isaac e Ismael, né? Qual o significado da expressão Gog e Magog de Apocalipse 28? Bom, nós temos Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, nós vamos dar um panorama aqui hoje. E tem Gog e Magog de Apocalipse 28. Tá? Todos dois eu vou mencionar. No momento certo, eu vou dar essa resposta aqui. E a outra é: como será no milênio? Juntamente com Cristo reinaremos sobre outras pessoas? Sim. Por enquanto vai ficar só num sim. Não vou entrar no milênio hoje não. E por falar nisso, irmãos, nós vamos ter mais uma aula, tá? Essa seria a última, mas ia ficar muitos detalhes, assuntos fora
e o pastor Kleber me deu mais uma terça-feira, tá? Então, nós vamos ter hoje e mais uma próxima. Então, voltando para o tema, a palavra de Deus diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo esse tribunal que é falado aqui, é o primeiro julgamento que acontecerá. O julgamento do quê? Da igreja. Mas esse julgamento não é para condenação. É um julgamento das obras. Julgamento das obras de cada indivíduo, de cada membro da igreja. Quando Paulo fala aqui, todos nós, ele está falando, a igreja de Coríntios, todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo para recebermos o que segundo nós tivermos feito através do nosso corpo, ou bem ou mal. Esse mal aqui não é mal de pecado, tá? O original aqui é faulos, que significa de má vontade ou sem valor. Ou seja, aquilo que nós tivermos feito para Cristo aqui nessa terra, de coração, com bom valor, ou feito com má valor, com má vontade, tá? Então, Jesus irá julgar as obras de cada um. Isso diz respeito a ganho ou perdas de galardão, de recompensa ou prêmio. E Paulo explica isso melhor, voltando em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Detrimento é perda, dano material ou prejuízo, Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, Paulo aqui está falando uma analogia, A igreja é um fundamento, é um edifício. E cada um individualmente vai construindo esse edifício através da nossa obra para Cristo. Algumas das nossas obras têm valor de pedras preciosas, de ouro, prata, pedras preciosas, mas outros nem tanto valor. Outras obras que às vezes nós fazemos não tem valor para o Senhor. Às vezes nós fazemos só porque nos foi mandado, fazemos de má vontade, e o Senhor sonda o coração de cada um. É por isso que é Ele que vai dar a recompensa para cada um de nós. E então, no final aqui, fala que se a obra de alguém se perder, ou seja, se o que nós fazemos para Cristo aqui não tiver valor nenhum, mas embora nós cremos em Cristo para a salvação, todavia nós seremos salvos, mas não receberemos recompensa. É como se passasse pelo fogo, tá? Tem um paredão de fogo ali, você passa ali, você queima tudo ali, roupa, chamusca tudo, mas você sai vivo, A gente é salvo, porque a nossa salvação, ela não depende de obras, é pela fé em Jesus Cristo, mas as obras acompanham a salvação. Então, esse julgamento aqui, esse tribunal de Cristo, é para que Jesus possa avaliar a obra de cada um, de cada crente, de cada salvo da sua igreja. Amém? Então, esse julgamento aqui, ele não fala de condenação, tá? É só para avaliar as obras. Então, quando a igreja for arrebatada, ela vai passar por esse tribunal. Cada um de nós vamos dar conta ao Senhor dentro do que Deus nos colocou nas nossas mãos para fazer aqui para Ele. Segundo evento que vai acontecer
depois desse tribunal, desse julgamento, é as bodas do Cordeiro. Bodas, o que significa bodas? Festa de casamento. Por quê? Porque a igreja simboliza a noiva de Cristo e Jesus, o noivo. Né? Paulo fala lá abre a segunda carta aos Coríntios aqui, já um pouco para frente. Segunda carta aos Coríntios, verso 11. Capítulo 11, aliás, verso 2. Diz assim, capítulo 11, verso 2: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, a igreja simboliza a noiva do Cordeiro. E no céu, terá essa festa de casamento, o encontro da noiva com o noivo. A igreja simbolizando a noiva e o próprio Jesus simbolizando o noivo. Então esse é o segundo evento que estará acontecendo nos céus. Lá em Apocalipse, capítulo 19, detalha mais um pouco sobre as bodas do Cordeiro. Capítulo 19 de Apocalipse. Verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, as bodas do Cordeiro é o segundo evento que estará acontecendo nos céus. Então, algum irmão pensa, enquanto vai estar acontecendo a grande tribulação aqui, o que estará acontecendo nos céus? Aí outro já me perguntou, então será 7 anos de festa? Veja bem, o tempo para nós aqui, Cronos, o tempo ele só existe aqui no mundo físico. O tempo de Deus é outro. A gente não podemos afirmar que será uma festa assim de 7 anos, embora aqui na Terra, se passará 7 anos, mas a percepção no céu celestial talvez não seja da mesma forma, porque a própria palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então o tempo no reino celestial, ele não depende do tempo cronos, da nossa cronologia aqui, tá? Então talvez não é a mesma coisa, a nossa percepção talvez pode ser totalmente diferente. Então esses eventos estarão acontecendo no céu durante o período tribulacional. Nós vamos falar aqui, eu quero entrar, antes da gente entrar novamente na grande tribulação, tá? Porque na grande tribulação tem vários eventos, muitos eventos ainda que eu não falei, mas eu quero falar aqui de uma guerra que acontecerá, de uma batalha, que principalmente hoje, por causa desse conflito lá em Israel, essa batalha está sendo falada em muitos, vamos dizer assim, sites ou canais no YouTube de escatologia, que é a guerra de Gog e Magog. Os irmãos já ouviram falar? Então essa guerra de Gog e Magog, eu quero dar apenas um breve resumo, tá? sobre essa guerra, sobre essa batalha, e só para os irmãos terem uma base sobre o que se trata isso. Essa batalha de Gog e Magog, ela está descrita no livro de Ezequiel. Vamos abrir lá em Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38.
Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, né, os irmãos acompanhem. Diz assim, o verso 1: Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos seus queixos, e te levarei a ti com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo, com rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, presta bem atenção, da banda do norte, tem alguns detalhes aqui importantes, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos, ou nos fins dos tempos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Verso 13: Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Jeová: Não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? 16: E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. 21: Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste, do sangue e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Bom, e aqui o assunto continua aqui durante o capítulo 39 também. Tá? Mas isso aqui só para a gente ter, né, uma base. Bom, essa guerra aqui, ela não aconteceu. Não tem nenhum evento na história, desde a criação do povo de Israel até os dias de hoje. Esse evento não aconteceu. A palavra do Senhor diz que é no fim dos dias, nos fins dos tempos. Tá? Todos os estudantes de escatologias, né, os mestres de escatologias, eles são unânimes, né, em afirmarem, dizer que essa guerra ela acontecerá em Israel, tá, ainda, uma invasão que virá do norte. Eu vou colocar um mapa aqui. E a única coisa que ainda a palavra de Deus não mostra é o momento. Quando será? Alguns acham que é antes da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, outros logo após. Tá? Mas se a gente falar isso com certeza, a gente vai estar quase que marcando o dia do arrebatamento, né? Então não há um tempo específico, talvez antes, porque se vocês que acompanhem essa guerra lá desde o dia do atentado de Hamas, o antissemitismo, eu falei que tem crescendo contra o povo de Israel. Inimigos declarados de Israel, né, já fala claramente que quer sua destruição, como o Irã, a Turquia, né, e alguns outros países. A Rússia também, aliada da Turquia. E o interessante é que esses nomes que nós vemos aqui, Gomer, Togarma, Magog,
né? Se vocês olharem no mapa aí, ó, esses nomes aí retratam, né, em regiões geográficas aquelas áreas ali, ó. Embora o nome dos países não estão descritos ali, mas a palavra Gog é um título, tá? Gog é um título, um governante, um imperador, né, um rei. Gog da terra de Magog, ou seja, um líder da terra de Magog. Reunirá algumas nações para invadir Israel pelo norte. Tá? Então, o contexto é esse. Agora, quando nós vemos esses nomes aqui, eles aparecem lá em Gênesis 10, não precisa de abrir, né? Depois se você quiser conferir, que é um dos descendentes ali de Noé. Né? Os povos ali descendentes dos filhos de Noé que habitaram algumas regiões. E algumas regiões são essas descritas no mapas. Tá? Por exemplo, ali onde está Magog, principalmente, né, o líder de Magog, a região de Magog ali, ó, pega a Rússia. Toda a Rússia, vai da Rússia até, no mapa aí não está, mas até chegar na China. É toda essa área geográfica ao norte aí, ó. Togarma, que é um dos aliados aqui de Magog, é a Turquia. Né? E nós temos ali a Pérsia, que é descrita aqui também, é o Irã. Então veja bem, o Irã, que é a Pérsia, Turquia, que é Togarma, hoje são inimigos declarados de Israel. Por mais que Putin ainda, né, que é o líder da Rússia, né, eu não tô falando que o Gog seria Putin, tá? Estou só falando que o líder de Magog é que vai reunir essas nações, né? Hoje, se fosse hoje, o líder de Magog, o maior líder do norte, logicamente, né, é o Vladimir Putin. Mas nós não podemos ser dogmáticos e afirmar que é ele, porque nós não sabemos a precisão, né, quando será essa invasão. Tá? E nós temos ali também ali Gomer, que é a região ali da Europa Oriental, que pega ali uma parte da Polônia, Alemanha, né, os países da Estônia, Letônia e Lituânia, os países ao norte que faz fronteira com a Rússia. E nós temos aí também Put, que é mencionado, que é a Líbia, com fronteira com o Egito, ou seja, são países muçulmanos que são contra o povo judeu. Então, isso é bem claro, tá? Esses povos aí, que estão descritos aí no mapa aí, são esses que estão descritos aqui na palavra de Deus. Tá? Alguns historiadores, por exemplo, como Flávio Josefo narra que os antigos citas, tá, que eram os povos magogianos, e a China construiu a muralha, né, a grande muralha da China, para impedir uma invasão dos magogianos. Que, se vocês olharem no mapa depois, a Rússia faz fronteira hoje com a China. Tá? Economicamente, tecnologia bélica, né? Então o propósito é para saquear, para despojar Israel. Então isso é só um resumo, né, uma base para os irmãos entenderem do que se trata essa batalha aí de Gog da terra de Magog. Vamos falar um pouco aqui também. Nós vamos voltar agora a falar sobre o anticristo. Nós paramos, né, sobre o anticristo, falamos do anticristo, sobre a grande tribulação e alguns eventos que estavam sendo desencadeados na grande tribulação. E o anticristo, ele é retratado também no livro de Daniel, tá? Através dos sonhos do Nabucodonosor, no capítulo 2. Eu coloquei essa imagem também aí, e eu vou fazer apenas também um resumo, tá? Um panorama para os irmãos entenderem o que se trata essas visões aí. Nós falamos semana passada sobre as 70 semanas de Daniel, né, que é o cronograma da grande tribulação, e agora eu quero
dar pelo menos uma noção aos irmãos e do que se trata essas visões aí, que é muito falada também, né? Muito demonstrada dentro da escatologia. Eu não poderia aqui, pelo menos, mencionar, né? Eu queria mencionar e dar um resumo do que se trata aí, tá? Lá no capítulo 2 de Daniel, os irmãos não vão precisar de abrir, né? Eu peço que vocês façam o seguinte, vocês vão ler em casa, tá? Vai ficar um para casa. Porque às vezes a gente quer tudo assim, né? Esmiuçado, tudo prontinho, né? Mas a gente tem que estudar também, né? Debruçar nas Escrituras, porque afinal de contas, a palavra do Senhor diz que o que Deus revelou é para nós e para os nossos filhos, né? Mas o que Ele não revelou é para Ele. Então, isso está revelado lá é para nós, né? Então, eu vou dar aqui só um panorama e depois os irmãos leiam em casa o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7. E aí, se vocês não entenderem os detalhes lá, depois vocês podem estar me perguntando, mas eu vou dar só um resumo aqui. No capítulo 2 de Daniel, o Nabucodonosor tem um sonho com a estátua, aquela estátua que está lá, ó. E ele fica ali apavorado para saber o que significa aquela estátua. Ele vê uma estátua que ela é partida, né, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril ali, o ventre de bronze e as pernas de ferro. E Daniel, depois ele entra lá e Deus dá a ele a revelação. E essa revelação aqui, ó, cada parte dessa estátua significa reinos. Daniel vem falando, ó Nabucodonosor, a cabeça é você, o rei da Babilônia, o ouro. E depois virá um outro reino, um segundo reino, né, que é os Medos Persa, Medo-Persa. Isso aconteceu na história, né? E a Medo-Persa invadiu ali Babilônia, conquistou Babilônia. E depois da Medo-Persa vem o quê? A Grécia. Que é o quadril ali de bronze, simboliza a Grécia, do Alexandre o Grande, né? E depois, por último, Roma, o Império Romano. E depois vem uma pedra. E ele diz aí, então eu vendo na minha visão, no sonho, veio uma pedra cortada de um monte, sem auxílios de mão, bateu no pé da estátua e esmiuçou a estátua. Essa pedra é o reino de Cristo. Tá? Bom, e aí, quando nós chegamos no capítulo 7 do livro de Daniel, agora Daniel ele tem uma visão, e ele vê 4 animais. E esses 4 animais simbolizam os mesmos impérios da estátua, que Nabucodonosor teve o sonho. Ou seja, lá, a cabeça de ouro, os animais são lá, ó. O primeiro animal que Daniel vê é um leão, que é a Babilônia, que é simbolizada lá na estátua pela cabeça de ouro. O segundo animal que Daniel vê é um urso, né, com 2 patas, uma levantada, que cada pata é os medos e persas. Então, cada pata simboliza, uma pata simboliza os medos e o outro simboliza os persas. Então, o urso, que faz um paralelo com o peito e os braços de prata, simboliza ali os medos e persas. Depois ele viu um outro animal, que é um leopardo. E esse leopardo, ele significa no Império Grego, dominado ali por Alexandre o Grande. Tá? As 4 cabeças do leopardo simboliza os 4 generais que veio depois ali de Alexandre o Grande. Né? Ele morreu, e porque não tinha mais terra para conquistar, ele conquistou toda uma parte grande da Europa, até chegar na Índia. Depois, quando ele não tinha mais terra, mais regiões habitáveis para ele conquistar, ele entrou em depressão. Por isso que ele é chamado de Alexandre o Grande. Aí ele conquistou isso aí, em 6 anos ele conquistou quase todo o mundo habitável na época. E ele então, né, na figura de um animal, é simbolizado como um leopardo, e faz paralelo com a cintura ali, né, com o quadril de bronze. E depois Daniel vê uma besta fera, um animal terrível, né, como ele nunca tinha visto. E esse animal terrível, fazendo um paralelo com as pernas de ferro da estátua, que é o Império Romano. Tá? Então, quando Nabucodonosor vê a estátua, vê os impérios em forma de metais preciosos, né, 4 metais ali, é a visão que o homem tem dos impérios. Né? O homem enxerga os impérios como algo valoroso, né, como joias, como pedras preciosas, como metais preciosos. Então, é uma visão da perspectiva do homem.
Quando lá no capítulo 7, Daniel vê, né, essas bestas feras aí, é como Daniel estivesse vendo de acordo com a perspectiva de Deus. Deus vê esses reinos, esses imperadores como os animais, como os bestas feras. Tá? Então, é sempre ali um paralelo. Tá? Então, é isso que significa esses animais e a estátua. E o anticristo, ele vem logo após ali, né, de Roma, do Império Romano. E aí, tanto no capítulo 2 como no capítulo 7, fala depois ali do anticristo. Tá? Ou seja, o anticristo, ele, só para os irmãos terem uma noção, vamos abrir ali, lá em Apocalipse, capítulo 13. Capítulo 13, onde nós lemos semana passada, onde o anticristo, ele é simbolizado como uma besta, né, que sai do mar. O capítulo 13 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. Agora presta atenção. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. E o leopardo está lá na visão de Daniel. É o Império Grego, com Alexandre o Grande. E os seus pés como de quê? De urso. Está ali na visão de Daniel, os medos e persas, né, com Ciro, imperador Ciro. E a sua boca como a de leão, Babilônia, né, com Nabucodonosor. E o dragão, que é Satanás, simbolizado por Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Veja bem que esses reinos aí que passaram pela terra, seus imperadores foram cruéis, foram sanguinários, eram soberbos, eram orgulhosos. O anticristo, ele tem, né, a sua personalidade, é como que se juntasse esses imperadores aí. Tá? Eu até anotei aqui, em relação à personalidade do anticristo, fazendo uma comparação com esses imperadores desses impérios aí, ó. O anticristo será, né, será com grandeza arrogante, fazendo de si mesmo um Deus impiedoso como a Babilônia, devorando tudo, mandando matar e controlar tudo e todos como os medos e persas, né? Agindo rápido para dominar com persuasão como a Grécia através de Alexandre o Grande, cruel e sanguinário e destruidor como o Império Romano através dos imperadores. Começou ali com Antíoco Epifânio, depois veio Nero, depois veio Domiciano, enfim, vieram outros aí. Então é como se juntasse, né, o que foram esses impérios, esses imperadores. Isso será personificado no anticristo. Só que o reino do anticristo será curto, porque Jesus virá e abaterá todos eles, né? Abaterá o reino de anticristo, e depois será apenas o reino de Jesus Cristo. Aí depois desse aí não vem mais nenhum, porque Nabucodonosor viu essa pedra vindo e quebrando todos esses reinos, né, que depois simbolizará ali o reino do anticristo na grande tribulação, e depois vem ali essa pedra que simboliza o reino de Cristo, ela crescerá e encherá toda a terra, e o seu domínio não terá fim, né? Então, Daniel viu todos esses reinos aí passando um por um, até chegar ainda aquele que vai vir, né, que é o anticristo, e acabando com o reino messiânico, acabando com Jesus reinando para todo sempre, com a sua igreja. Amém, irmãos? Então, por esse resumo aí, dá para os irmãos entender, né, o que significa aí, tá, essas imagens, essas visões aí de Daniel. Então, depois, se você quiser aprofundar mais um pouquinho aí, você lê em casa lá o capítulo 2, né, e o capítulo 7 de Daniel, você vai entender, né, com mais detalhes, tá? Porque se eu for aqui entrar em cada detalhe que eu estou passando aqui para vocês, isso aqui,
se nós fôssemos aprofundar, eu precisaria de um culto, precisaria de uma terça-feira para cada detalhe. Quando o pastor Kleber me chamou, ele perguntou quanto seria necessário, eu falei umas 12, 10, 12. Ele falou, então resume em 3. Resumi em 3, eu falei, mas precisava mais uma, ele foi me deu mais uma, então 4. Então tem que resumir o que seria em 12 aulas, por exemplo, tem que resumir em 4, tá? Mas eu creio que se você absorver o máximo possível aí, você vai ter uma noção, pelo menos dos assuntos básicos sobre escatologia, tá? Bom, voltando então aí, né, falando do anticristo e da grande tribulação, abrem aí segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. Nós lemos aqui semana passada sobre o anticristo, capítulo 2. Mas eu quero pegar agora novamente aqui apenas o versículo 4, tá? Segunda carta aos Tessalonicenses 2, 4. O qual se opõe, falando do anticristo, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, aonde o anticristo vai se assentar? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas em qual templo o anticristo vai se assentar? Hoje Israel não tem templo. O templo foi destruído no ano 70. O templo ali, o segundo templo foi destruído no ano 70. E ele não foi reconstruído até o dia de hoje. No lugar do templo lá, está lá o Domo da Rocha, né, que é de propriedade dos muçulmanos lá em Jerusalém, onde tem aquela cúpula dourada, né? Daqui a pouco eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. Então, o anticristo ele precisa de um templo, tá? Para ele se assentar num templo, e isso lá em Jerusalém. E eu quero entrar nisso aqui só para a gente perceber o quão próximo nós estamos desses acontecimentos. O quão próximo nós estamos do arrebatamento da igreja. Porque Israel, Jerusalém, é o relógio de Deus. Então, os eventos que acontecem lá, está dentro do cronograma do relógio de Deus. Então, se você começar a pesquisar o que acontece ali em Israel, né? Hoje está acontecendo ali, Israel voltou a bombardear ali na faixa de Gaza, né? Mas ali é o centro, ali é o foco, ali é onde Deus, né, tem um plano maior ali, tá? Então o anticristo ele vai precisar de um templo. Israel, eles vão construir o terceiro templo. Lembre-se que Israel não crê, em sua maior parte, não crê que Jesus é o Messias. Então eles vivem ainda naquela tradição judaica. Eles querem construir um terceiro templo, voltar às práticas dos sacrifícios, eles fazem a circuncisão dos meninos. Então eles vivem ainda na lei. Principalmente os judeus ortodoxos, eles vivem na lei. E eles querem um terceiro templo. E todo o preparativo para o terceiro templo está pronto. Se vocês lerem aí, levitas encenam cerimônia para a preparação do terceiro templo. 600 levitas ensaiam canções em preparo para o terceiro templo. Então eles estão preparando, ensaiando os levitas, tudo que tinha na época, tudo que eles faziam ali, todos os rituais ali, eles estão ensaiando para fazer conforme é a lei. Isso aqui são as vestes sacerdotais, as pedras, as vestes sacerdotais e os instrumentos com as madeiras que eram usadas na época. Tudo feito conforme era descrito na época quando ainda existia o templo. Então a gente tem aí uma foto aí das vestes sacerdotais, do sumo sacerdote, e do outro lado aí
os instrumentos musicais, as harpas, né, e alguns instrumentos da época. Isso está no Museu do Terceiro Templo. E hoje tem até já um site destinado a isso aí, se você quiser pesquisar depois, é Instituto do Terceiro Templo. Eles fizeram a menorá, né, o candelabro de ouro, ouro puro. Eles estão ali na foto ao lado ali, ó, ensaiando os sacrifícios de animais novamente, todos os rituais, como eu disse, né, os sacrifícios. E até as novilhas, novilha vermelha, porque era uma novilha, né, era um gado específico para poder fazer ali o holocausto. Eles recriaram já, eles criam lá as novilhas vermelhas. Tudo que eles precisam, o dinheiro, o investimento, tem a maquete, sabe, tem todos os utensílios do templo, está tudo pronto, tudo pronto. O que falta? Falta o terreno. E o terreno onde era o segundo templo, que foi destruído no ano 70, hoje pertence aos muçulmanos. Aí, ó. Esse terreno aí, lá em Jerusalém, esse é o chamado de Domo da Rocha, tá? Era nesse lugar aí que havia o templo, tanto o templo de Salomão, como o templo, depois o segundo templo de Zorobabel, que Herodes depois aumentou ele, né? Herodes aumentou ele e fez ele virar um templo imenso, que é o que foi destruído no ano 70. Então hoje, depois do ano 600 ali, que veio o Império Otomano, os árabes tomaram conta desse lugar aí, né, e construíram essa, não é uma mesquita, eles falam mesquita de Omar, a mesquita de Omar fica um pouco afastada daí. É como se fosse um lugar, ele chama de Domo da Rocha, porque a rocha que está debaixo aí, ó, é a rocha, segundo eles, né, até os judeus mesmos testificam, a rocha onde Abraão ia sacrificar Isaac. Mas para os muçulmanos, Abraão ia sacrificar Ismael. Então, só para os irmãos entenderem. Porque os muçulmanos descendem ali, né, a sua grande maioria, de Ismael. E os judeus, de Isaac, os dois irmãos. Então, vem essa peleja até hoje, né? Então, nós sabemos que pela palavra de Deus, Abraão ia sacrificar Isaac. Mas para os muçulmanos, Abraão ia sacrificar Ismael. Então aí fica essa questão aí. E aí agora os judeus precisam desse terreno. E os judeus, eles já fizeram, né, pediram, fez uma proposta para os muçulmanos de fazer o seguinte: olha, nós desmontamos aí o Domo da Rocha e levamos e montamos ele na cidade mais importante para os muçulmanos, que é em Meca, na Arábia Saudita. E eles não queriam. Então precisa de vir alguém, né, para poder negociar isso aí. E aí nós vemos que o anticristo fará uma aliança com muitos, principalmente com Israel. Então, né, nós entendemos que o anticristo será um intermediador da construção do terceiro templo. Então agora presta bem atenção. O anticristo vai se assentar num templo. O templo vai ser construído. Mas, o anticristo se assentar no templo, a igreja tem que sair daqui. Mas os preparativos para o terceiro templo já está pronto. Quão próximo nós estamos do arrebatamento? Então, nós não podemos falar que é hoje, que é amanhã, que é daqui a uma semana, mas que nós estamos bem próximos. Tá? E então é nesse templo aí, né, eu quis mostrar isso para vocês, para a gente ver que as coisas estão se aproximando rápido, e isso diz respeito a cada um de nós, como nós vivemos na nossa vida diante do Senhor, diante da presença de Deus. É porque o Senhor fala, ele diz que ele virá como o quê? Um ladrão de noite, do qual nós não esperamos, mas ele diz: prestem atenção nos sinais, não somente naqueles sinais ali de Mateus 24, terremotos, né, mas nos acontecimentos que estão acontecendo também lá em Israel. A gente tem uma noção de quão próximo nós estamos
né, da vinda do Senhor. Até aqui os irmãos estão compreendendo? Amém? Sempre se deixar dúvida, pode estar escrevendo lá, tá? Que nós vamos falando depois aí. Nós vamos tirando as dúvidas. Bom, sobre a grande tribulação, haverá salvação. Aí isso nós vemos claramente, está lá em Apocalipse 7, os mártires da grande tribulação, os irmãos podem abrir lá. Tem algumas perguntas, né? Mas na grande tribulação terá salvação? Sim, vai ter salvação. Lá em Apocalipse 7 nós vemos... verso 9. Diz assim: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então vai haver, aqui João viu os mártires, se é mártires, porque foram martirizados, foram perseguidos e mortos. Tá? Então esse é o preço da salvação na grande tribulação. Lógico que toda salvação é através de Cristo. Eles morreram, preferiram ser martirizados e serem salvos, do que aceitar a marca da besta, do qual nós ainda não sabemos o que é, né? Mas serem mortos ali, mas passar a eternidade com Cristo. Então por isso que eu falo de novo, as pessoas aqui: se eu não for, eu não vou vigiar tanto agora não, porque se eu não subir no arrebatamento, eu tenho uma segunda chance aí, tem um reforço, né? Não tem aquele ônibus do reforço, vai passar na grande tribulação aí e vai me levar. Aproveita ali o curso de como sobreviver na grande tribulação ali na internet, né? E aí é um engodo isso aí, né? Isso é um engano, né? Pensar dessa forma. E o Senhor conhece o coração de cada um, né? Se pensa assim: não vou levar tanto a sério agora não, porque se a igreja subiu ainda tem uma segunda oportunidade, e se a morte chegar antes, né? Bom, e se vai haver salvação e a igreja não vai estar aqui, quem que vai pregar a palavra? Quem vai pregar o evangelho aqui? É porque o evangelho será pregado, a palavra de Deus, ela será pregada, tá, durante a grande tribulação. Tá, eu vou só citar aqui, né, se alguém depois quiser anotar. Bom, quem estará pregando o evangelho na grande tribulação? Um primeiro grupo, é um grupo que é chamado de 144 mil judeus. 144 mil judeus, está lá em Apocalipse capítulo 7. Se alguém quiser anotar, para depois estar lendo e conferindo, lá no capítulo 7, fala Deus escolhendo e assinalando 144 mil judeus. Lá fala que é 12 mil de cada tribo de Israel. Então eles provavelmente pregarão, né, para judeus. Nós temos também no capítulo 11 de Apocalipse 2 testemunhas, né, as 2 testemunhas que pregarão também o evangelho durante 3 anos e meio. Eu não vou entrar aqui no mérito, irmãos, de quem são as 2 testemunhas. Só isso levaria, né, um culto inteiro aqui, tá? Então não vou entrar nesse mérito aqui não. Mas nós temos também essas 2 testemunhas no capítulo 11, né, para você ler depois. E esse eu quero ler, que é um anjo,
tá? Um anjo pregará o evangelho. Está lá no capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipse. Verso 8. Diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Oi? Perdão, é capítulo 14, verso 6, tá? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Jesus certa vez disse que se faltasse pessoas para pregar o evangelho, ele disse que as pedras clamariam, né? Aqui, o último a pregar o evangelho será um anjo. Tá? As 144 testemunhas, as 144 judeus, depois as duas testemunhas, depois as duas testemunhas serão mortas. Sobrará ainda um anjo. Isso mostra o quê? A misericórdia de Deus até o último momento, dando oportunidade de salvação. Então, isso demonstra a misericórdia do Senhor, tá? Então, nós temos aí o evangelho sendo pregado, tá? Mas a igreja não estará aqui. O mover do Espírito Santo que hoje age através da igreja, não estará aqui, mas a influência do Espírito Santo na grande tribulação estará. Não é que eu vou falar de novo que não é que o Espírito Santo não será retirado aqui, não. Ele atuando na igreja como consolador, como habitando em cada crente, né, essa parte e esse poder consolador do Espírito Santo, ele sairá daqui. Por isso que será mais difícil na grande tribulação. Por exemplo, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava aqui na terra ou não? Estava ou não estava? Mas não estava como o papel do consolador na igreja. Mas nós vemos vários servos de Deus, né, santos do Antigo Testamento, a Bíblia falando, e ele foi, né, e fulano foi cheio do Espírito, né, e o profeta tal foi cheio do Espírito. Então o Espírito Santo vinha e usava e enchia, né, aquele profeta, ou seja, quem era ali que Deus queria usar. Então sempre, desde a criação do mundo até no final, o Espírito Santo vai estar agindo nessa terra. Porque sem o agir do Espírito Santo não tem salvação, não tem arrependimento, porque é Ele que nos faz, né, sentir o arrependimento, e Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, tá? Vamos entrar aqui, não sei se vai dar tempo, mas como eu tenho mais uma aula, né, nós paramos às vezes, depois continuamos. Vamos falar agora sobre o Armagedon, a grande batalha do Armagedon. Eu só falando novamente, a batalha do Armagedon não é a batalha de Gog e Magog. Algumas pessoas, né, vão dizer aí que mas são completamente diferentes. Se você for ler aqui o Armagedon e for ler o que é a batalha de Gog, da terra de Magog, é completamente diferente, tá? O que é o Armagedon? Tem pessoas que dizem: o Armagedon é o juízo final. É a hora que o mundo vai acabar, onde vai explodir tudo e vai ter a última guerra, a última batalha e tudo vai ser destruído. Não é bem assim. O Armagedon não é a última coisa que vai acontecer. Tá? O Armagedon é a última grande batalha. Tá? Nós temos duas grandes batalhas, tá? E nós temos uma rebelião no final. Dá só uma prévia aqui. Duas grandes batalhas: a batalha de Gog, da terra de Magog, a batalha de Armagedon, e uma rebelião de Satanás no final, que é também chamada Gog e Magog, mas não tem nada a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38. Aí não chega a ser nenhuma batalha, é uma rebelião que o próprio Jesus
né? Não vai ter batalha ali, não vai ter luta, né? Mas o Senhor vai aniquilar, vai acabar com essa rebelião. Dando só uma prévia, isso nós vamos ver no final, né? No último estudo aqui. E o que é a guerra do Armagedon? É uma batalha. Armagedon, na verdade, não é nem o nome da guerra, não é o nome da batalha, é o nome do lugar. Abrem aí Apocalipse 16, está pertinho aí, ó. Verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Vejam aqui, abrindo só um parênteses, veja que Satanás aqui, ele tenta imitar aquilo que Deus é. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí aqui nós vemos uma trindade satânica também. Nós vemos aqui, né, do dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Ou seja, Satanás só tenta imitar, né? E ele não pode. Bom, continuando. Porque são espíritos, 14, são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí abre um parênteses e diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Fecha parênteses. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então Armagedon é o nome do local, né? Não é, a gente fala batalha do Armagedon, mas Armagedon é o nome do local. E que local é esse? Eu tenho uma foto aqui, uma imagem. Este vale aí, ó. Essa foto foi tirada de um monte chamado Armagido, ou Armagido, que era uma cidade antiga, cidade de Megido. E em volta dela tem todo esse vale aí, né, que é chamado também Vale de Jezreel. E esse vale, ele pega desde aí onde está o ângulo da foto, que foi tirado a foto, né, até as montanhas lá ao fundo, é um vale bem extenso, né, que está lá em Israel ali, fica ao norte de Jerusalém, e é esse lugar aí que a Bíblia descreve, no lugar que é onde em hebreu se chama Armagedon. Então a área geográfica dessa última grande batalha será aí. E então essa batalha nós vemos aqui que, né, Satanás, ele congregará várias nações, as nações todas, para vir de encontro a Israel, para poder destruir Israel. E aí fica a pergunta: será que eles vão conseguir destruir Israel? Todas as nações do mundo, hoje nós temos nações muçulmanas em volta ali de Israel. Aqui fala todos os reinos da terra, né, todas as nações, todo o poder bélico voltado contra Israel. Tá? Então nós vamos saber disso aí, os detalhes disso aí, na próxima aula. Tá? Eu tenho ainda pouquíssimos minutos, mas eu não vou entrar em mais detalhes não, né, para a gente parar nesse ponto aqui. Então, deu aqui para a gente poder, né, visualizar alguns temas importantes, está aí bem falado, bem comentado aí, dentro da área da escatologia. Aqui é a guerra de Gog e Magog, as visões de Daniel, das estátuas ali, capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel, né, e sobre salvação na grande tribulação. E agora nós vamos entrar aqui mais a fundo na próxima aula, né, terminando aqui sobre Armagedon e entrando no milênio e o juízo final. Então estou tentando seguir uma ordem cronológica, tá? Algumas pessoas podem perguntar assim: mas o Apocalipse, às vezes você vê aí na internet alguém, mas o Apocalipse ele é todo simbólico. Não, o Apocalipse não é todo simbólico. Dentro da nossa visão pré-tribulacionista, né, nós lemos,
analisamos os textos a partir da sua literalidade. Nós lemos os textos dentro do seu contexto, então tudo aquilo que é literal, nós entendemos literal. É lógico que vai chegar a parte do Apocalipse que vai ser simbólico, que vai ser uma analogia, que vai ser uma linguagem de figura. Mas aí, dentro de cada contexto, a gente vai saber, lendo, a gente vai saber, né, se aquilo ali é literal, se aquilo ali é uma simbologia, né, se aquilo ali é uma linguagem de figura, a gente consegue discernir isso aí. Tá? E quando tem simbologia, a própria Bíblia depois mostra o que significa essa simbologia. Como nós vimos ali naquelas estátuas lá. Tem lá a figura da estátua e depois tem dos animais. Mas Deus depois dá a revelação, o anjo dá a revelação para Daniel, falando: esse animal que você viu significa, né, o império babilônico. Esse segundo animal significa o império medo-persa. Esse terceiro significa o império grego macedônico, o império da Grécia. Então começa com uma simbologia, mas a própria Bíblia depois ela explica essa simbologia, não precisa da nossa interpretação pessoal, né? A interpretação pessoal humana é que vem depois esse tanto de heresia aí. É lógico que tem partes difíceis de entender, tem, nem tudo está revelado, tem coisa que Deus revela para nós aqui, né, alguns detalhes muito sutil, né, que não dá para a gente entrar muito a fundo, mas tem coisas que é bem claro e bem visível, né, e de fácil entendimento. Tá? Então o Apocalipse nós entendemos, a primeira coisa que você tem que entender, literal. Dá para entender o texto ali literal? Né, que é a primeira regra da segunda regra da hermenêutica? Dá. Então eu vou receber como literal. É uma linguagem de figura? Jesus falou só a porta. Quem entrará por mim, sairá e achará pastagem. Jesus está falando literal ou ele está falando uma linguagem de figura? Uma linguagem de figura, né? Jesus não é uma porta. Ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Mas Jesus não é um pão, né? Isso é uma linguagem de figura. Então a gente consegue compreender isso aí. Amém, irmãos?